Bem-vindos ao canal AMH Relax, o seu canal de orações e versículos bíblicos diários. Convido vocês a se inscrever no canal, curtir os vídeos e compartilhá-los com o maior número de pessoas, para que a palavra de Deus chegue aos corações de todas as pessoas deste mundo. Convido vocês também a deixarem pedidos de orações nos comentários abaixo, que todos os dias oramos por vocês e colocamos as suas intenções de orações nas mãos do Pai Todo-Poderoso. Hoje nós vamos orar a oração de São Rafael, para que nos traga muita saúde, para que cure as enfermidades, pois o arcanjo Rafael é conhecido como medicina de Deus. Ele é o anjo que traz a cura física, mental e espiritual. Interceda por nós, São Rafael. A tela ficará escura para que você possa descansar ou dormir com mais tranquilidade. Faça esta oração ao deitar-se e ao acordar verás grandes milagres e bênçãos em sua vida. São Rafael irá curar-te pela noite. Oração de São Rafael. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade,
ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos,
Jesus e Maria e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste
Vale de lágrimas, eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço
pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco, como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco, como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém.
Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando
o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo
do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus
em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua
proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador.
São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco, como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco, como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal.
Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa: o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa: o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa: o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede
a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus
na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas
inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço, pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as
Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão.
Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco
como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa: o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa: o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa: o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual.
Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me
a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro
em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus
e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém.